A indústria automobilística brasileira viveu altos e baixos no decorrer de sua história. No início dos anos 1990, ela bateu o pé no fundo do poço com a abertura do país para o mercado internacional. Nossos carros, obsoletos na época, tiveram de ser repensados para resistir à concorrência. Trabalhadores, empresários e governos se uniram para que a indústria nacional não sucumbisse. Depois do susto do início dos anos 1990, montadoras multinacionais se instalaram por aqui naquela década. Hoje, mais e mais marcas estão construindo fábricas no Brasil. E nada disso ocorreu à toa. Houve um período no Brasil em que se deixou de fazer política industrial. A partir de 2003, isso foi retomado. Lula foi um governo de recuperação da sociedade brasileira, do mercado interno brasileiro, da produção no Brasil. O governo da presidenta Dilma, com o Plano Brasil Maior, a retomada do conceito e da importância e da prática de haver uma política industrial no Brasil, associada e complementarmente à política econômica de maneira geral. O Brasil mudou muito nos últimos anos. Mudou através da expansão e o surgimento de uma nova classe média, que hoje somam 54 bilhões de reais e movimentam mais de R$1 trilhão por ano. Embora muitas marcas estejam no país, as campeãs de produção no Brasil são Volkswagen, Ford, Fiat e General Motors, que produzem 75% dos veículos. Tem que resgatar toda a abertura de diálogo com os movimentos sociais e sindicais que ocorreram a partir de 2003, com Lula presidindo o Brasil. Ao todo são 26 fabricantes em 53 unidades, com capacidade para produzir 4.300.000 carros por ano. Somos o quinto maior produtor mundial. Em 2002, produzimos 1.630.000 unidades. Em 2013, 3.740.000. Um crescimento de 230% em 11 anos. Foi recorde acima de recorde, né? E logo no segundo ano de governo Lula, a fábrica já passou a trabalhar a semana cheia. Para nós foi maravilhoso, né? Porque aí nós estávamos trabalhando demais até. À vontade, hora essa, hora que queria. Estava vendendo muito carro, né, meu? Trabalho na Ford. Hoje nós somos recorde mundial, né? Em produção de veículos, né? E em qualidade também. Essa marca de vendas que nós atingimos no ano de 2013 representa 40% acima da média dos 10 anos anteriores. O Brasil durante muito tempo ficou na casa de 1 milhão de veículos vendidos. Quando o Brasil inverte isso e começa a crescer a taxas muito acima das taxas mundiais de compra de veículos, de mercado de veículos, o Brasil passa a ser interessante. O Brasil tem a 8ª frota de automóveis do mundo. Em 2010, eram mais de 32 milhões de veículos leves. Embora todas as fábricas estejam no mesmo país, a diferença salarial entre elas varia muito dependendo da região. Por exemplo, um eletricista nível 2 da Ford em São Bernardo do Campo recebe R$ 6.800 por mês. O mesmo profissional da mesma montadora em Camaçari, na Bahia, recebe por mês R$ 3.300. Isso está certo? O salário do estado de São Paulo, ele acaba sendo maior que o estado de Minas Gerais, que o estado de Pernambuco, que o estado onde tem fábricas metalúrgicas. Isso requer a gente pensar uma política nacional, ter um contrato coletivo nacional, para não ter tantas distorções assim. Embora o Brasil seja o 4º maior mercado de veículos leves do mundo, a indústria nacional está com dificuldades para crescer de maneira sustentável. Os carros importados são uma fatia importante do mercado e o déficit nacional entre importação e exportação de veículos em 2011 chegou a 5 bilhões 880 milhões de dólares. O mercado é global, eu quero ocupar o mercado brasileiro e eu tenho um produto que o Brasil está disposto a comprar. Onde eu estou produzindo isso, estou produzindo lá fora. Não tem problema, enfia no navio e traz para o Brasil. Para dobrar a capacidade de produção de automóveis em 10 anos, trabalhadores, empresários e governo federal tiveram de acertar os ponteiros. 8 anos de crescimento ininterrupto da indústria. A indústria, mesmo com horas extras, com contratações, com aumento de capacidade, não conseguia atender esse brusco aumento da demanda. E isso era suprido com importados. E o que a gente alertava o governo?
que a hora que o mercado começasse a se estabilizar, que era uma previsão, que isso poderia representar um problema, uma ameaça aos postos de trabalho. E o governo, naquele momento, não conseguia identificar isso. E nós fizemos protesto de rua, né? Na Anchieta, fizemos manifestações. Fizemos muitas ações e essa agenda entrou fortemente no governo, aí já era governo Dilma. O Plano Brasil Maior, ele tem um foco muito claro. Ele procura adensar as cadeias produtivas de diversos setores, de um lado, e de outro lado, ele procura incentivar a inovação tecnológica. As novas medidas do governo Dilma resultaram em mudanças no cenário automotivo. De 2012 a 2013, a importação cai de 23,6% para 18,6%. A produção nacional registra no mesmo período um crescimento de 10%. Entre as medidas está a elevação para 30% do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para todos os veículos, nacionais e importados. O que aconteceu na prática? Se eu digo que eu subi em 30 pontos percentuais o IPI dos carros e disse o seguinte: no entanto, aqueles que conseguirem fazer estamparia, soldagem, pintura, aqueles que tiverem pelo menos 65% de valor agregado e aqueles que comprovarem o dispêndio de pelo menos 0,5% em pesquisa e desenvolvimento em relação à sua receita operacional bruta, podem faturar sem os 30 pontos adicionais. Tradução: só os carros nacionais conseguiam fazer isso, evidentemente. Como é que um carro importado ia ter estamparia, soldagem, montagem de motor, de câmbio, não sei o quê? Então nós seguramos as importações. Você sabia? Em 2010 foram importados 634.400 carros. Isso representa que 102 mil vagas de empregos deixaram de ser geradas. Os dados são do Diese. O Fiesta demonstrou que quando a gente tem um objetivo conjunto, trabalha com um objetivo claro, junto com os trabalhadores, isso acontece. No embalo do Plano Brasil Maior, um revolucionário projeto para o setor de automóveis ganha força: o Inovar Alto. Em 2010, quando começa-se o debate sobre o Inovar Alto, o que se busca, na verdade, era impedir essa entrada do automotivo importado. E impedir, ao mesmo tempo, que chegassem fábricas aqui que simplesmente sim montassem kits. Ou seja, que a gente voltasse nos primórdios da nossa indústria automobilística. Grandes eixos fortes aí do Inovar Alto são o apoio à engenharia, o fomento à pesquisa e desenvolvimento e a coisa inédita no Brasil e na América aqui do Sul, acho que só nos Estados Unidos tem, de uma política de eficiência energética. O consumo de energia terá que ser menor. As medidas tomadas pelo governo para proteger a indústria no país incentivaram a vinda de fábricas e também de produtos, como no caso da Ford. A montadora já estudava junto com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a possibilidade de trazer a produção do New Fiesta. O Inovar Alto deu o empurrão que faltava. E não deu outra. Desde abril de 2013, o New Fiesta Hatch está sendo produzido no Brasil, aqui em São Bernardo do Campo. As vendas do New Fiesta Nacional superaram as expectativas. Em todo o ano de 2012 foram vendidas 30 mil unidades importadas. De março a dezembro de 2013 foram fabricados no Brasil 56.454 unidades de New Fiesta. Viemos fabricar essa beleza de carro que hoje é um nível europeu e com todo orgulho de fazer parte hoje de um carro que hoje nós estamos conquistando já o primeiro lugar no mercado brasileiro e mundial. Claro que houve muita mudança interna na Ford, houveram algumas terceirizações, houveram algumas desterceirizações, houveram ajustes no plano de cargos e salários, muita coisa foi feita para poder
ter o investimento do carro aqui. O Fiesta demonstrou que quando a gente tem um objetivo conjunto, trabalha com um objetivo claro junto com os trabalhadores, isso acontece. E não só nós temos uma equação de custo hoje no Fiesta, como produto de sucesso, é líder do segmento dos carros compactos acima de 1.0. Nós já temos 48 empresas habilitadas no Inovar Auto, sendo 21 delas fabricantes instalados no Brasil. Esses novos projetos de investimento representam 8 bilhões de entrada de recursos novos no país. Em relação aos investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, a previsão é que nos próximos 3 anos nós tenhamos um investimento de 2 bilhões de reais nessas atividades. Outra mudança impulsionada pelo aumento do IPI e o Inovar Auto é a vinda da fábrica alemã BMW para Araquari, Santa Catarina, que vai empregar 1.300 trabalhadores. O início da produção está previsto para outubro de 2014. A empresa já estudava a instalação da fábrica desde 2010. Em janeiro de 2010 eu comecei a trabalhar nesse projeto de 4 rodas. Temos um conteúdo local que vai atender às condições colocadas pelo Inovar e pelo que pede a legislação, mas nós estamos agora no meio desse desenvolvimento. É preciso também políticas para o setor de autopeças, pois ele é o que mais sofre por causa da concorrência com as peças importadas. As peças brasileiras, de maneira geral, são simples, com pouco valor agregado. Aquelas usadas nas nossas montadoras com muita tecnologia, como airbags e computador de bordo, são importadas. Você só importa se você não for competitivo. Então por que você importa uma parte eletrônica? Porque a gente não é competitivo na parte eletrônica. Isso poderia valer para pneu, poderia valer para volante de direção, poderia valer para assento de automóvel, para qualquer coisa. A indústria automobilística brasileira, ela não existe de fato porque os centros de decisão são no exterior. Decisão significa, nessa indústria, cada vez mais engenharia e tecnologia. Então, se a gente atrai isso com iniciativas como Inovar Auto, é bom. Damos conta que esse modelo do Inovar Auto era um modelo positivo, mas ele não abrangia a cadeia como um todo. Porque não adianta a gente só ter o veículo e achar que as peças que vão no veículo vão aparecer do nada. É bom lembrar que para cada trabalhador nas montadoras existem 3 em fábricas de autopeças. Enquanto nas montadoras os trabalhadores têm melhores condições de trabalho e melhores salários por causa das conquistas da categoria, nas autopeças a história é diferente. As condições não são tão boas, nem os salários. Mas se todos trabalham para produzir automóveis, não seria justo que o bolo fosse dividido igualmente? Sim, varia porque o porte da empresa é diferente. Mas, como relação entre as autopeças, está no parâmetro. Para mim, o salário que eles pagam aqui não está bem compatível como os da montadora, né? Porque na montadora o pessoal é mais qualificado, né? Os caras têm curso, tem muita coisa, né? Hoje, aqui no ABC, o salário, quem comanda mesmo são as montadoras. Porque senão, se você não acompanhar mais ou menos, você perde funcionário para a montadora. Existe um desnível entre as autopeças e as montadoras, isso é um fato. E que parte disso se deve também à pressão que as montadoras fazem para a redução dos preços que ela paga, que é uma pressão da concorrência do mercado. Essa competitividade que vai ser paga pelo lombo dos trabalhadores, não queremos. O que nós queremos é nos apropriarmos do que é ser a 6ª economia do mundo, que é distribuir renda. E tem mais, a concorrência com as peças importadas está tornando as nossas fábricas de autopeças inviáveis. E o país tem de tomar providências para manter postos de trabalho e fazer com que nossa indústria produza peças com maior valor agregado. Esse é o grande desafio das autopeças, é começar a produzir e ter domínio e conhecimento para produzir produtos que hoje estão vindo de fora, estão sendo importados, e a gente começar a produzir aqui. Nós estamos sofrendo muito com importações da China no nosso mercado, né, de espécie estampada,
é China, Taiwan, México, que vem muita peça, mas principal é a China. Custo muito barato, impossível de brigar no mercado. Eu fabriquei essas porcas por 5 anos, mais ou menos. Elas tinham um custo de R$30 para mim. Eram 15, 20 de material e o restante, né, o lucro e o meu custo aqui. Hoje, eles compram essa peça por R$6. Vamos implementar, é um passo importante no Inovaralto, que é o sistema de acompanhamento do Inovaralto. Ele vai permitir nos identificar o que é produzido no país e o que vem de fora. E mais do que identificar as autopeças são importadas, é identificar se aquela autopeça importada tem chance de ser produzida no Brasil. O Brasil pare de ser apenas um exportador de commodities, é importante, mas vamos exportar peças prontas, valor agregado construído aqui. Nós não vamos ter que comprar aço de fora, vamos produzir o nosso aço aqui. Segundo o Sindipeças, somente de janeiro a julho de 2013, a importação de peças produziu um déficit igual ao do ano de 2012 inteiro, 5 bilhões e 600 milhões de dólares. Importamos muito mais peças do que exportamos. O que você vai vendo é que, nesse ponto, o Brasil não está preparado para continuar a sua competitividade. Quer dizer, ou ele embarca nesse novo mundo automotivo, ou nós vamos cada vez mais perder valor agregado dentro do automóvel. Nós estamos defendendo, e o governo tem reagido positivamente, com o Inovar Peças. É um programa apêndice do Inovaralto que pretende colocar recursos da FINEP para inovação, tecnologia e desenvolvimento, recursos do BNDES para vinda de novos entrantes de autopeças. Foi assinado nesta sala aqui 5 acordos com a FAVEA, com o Sindipeças, com os sindicatos trabalhadores, com o SEBRAE, no sentido de quê? Desenvolvimento dos fornecedores e capacitação de mão de obra, focada onde? Basicamente na cadeia de autopeças. Você sabia? A rastreabilidade de autopeças é um aprimoramento do Inovaralto que obriga as montadoras a utilizarem no mínimo 60% de peças fabricadas no Brasil. A partir de outubro de 2014, a implantação do sistema passará por 6 meses de teste. Através de uma rede informatizada, é possível rastrear a origem das peças. Carro brasileiro, nós temos que ter uma consciência. O custo do Brasil é alto. Os automóveis produzidos no Brasil costumam receber críticas. Segundo a agência de notícias americana Associated Press, os carros produzidos aqui são feitos com soldas mais fracas, itens de segurança insuficientes e os materiais utilizados são de qualidade inferior à dos similares fabricados nos países ricos. Claramente, na época que saiu essa reportagem, nós discordamos. Todo veículo produzido aqui no Brasil segue as normas da Europa de segurança ou as normas norte-americanas. O que ocorre é que algumas entidades independentes fazem os testes com uma rigidez maior do que a própria legislação europeia ou norte-americana. Mesmo com a entrada dos franceses, dos japoneses, dos coreanos, o mercado brasileiro passou a contar com produtos bem melhores. Mas no final de alguns 5 ou 10 anos
para cá, em algumas montadoras, em alguns produtos, algumas gerações, como o mercado chama, não chegaram aqui. Nós tínhamos há vários anos atrás defasagem tecnológica, e aí não era aqui da casa da Ford. Ou seja, nós tínhamos produtos que estavam numa geração anterior. Isso praticamente já terminou. Tem que ter barras protetoras nas portas, isso sai mais caro, então carros que disputam por preço não tem. Tem o outro lado da história, que toda essa melhoria no produto, ela encarece o produto. Construtivamente é igual. Eu conheço fábricas do mundo inteiro, os processos são rigorosamente os mesmos. E tem mais. Os carros fabricados aqui são mais caros do que os veículos produzidos em outros países. Um Toyota Corolla fabricado nos Estados Unidos, por exemplo, é vendido lá por $16.200. O mesmo carro produzido na Argentina custa $21.600 e no Brasil sai por $28.600. Os motivos que tornam nossos carros mais caros são diversos. Um estudo do Sindipeças revela que o custo de produção do veículo no Brasil é de 58% do preço final do carro. A média mundial é de 79% e chega a 91% nos Estados Unidos. Isso eu rebato claramente. Nós temos levantamentos aqui, inclusive feitos por organismos oficiais como o IBGE, que demonstram que a margem de lucro aqui no Brasil é inclusive menor do que a média internacional. O que ocorre? Porque nós temos um valor alto do veículo. Como eu disse, nós temos autopeças mais caras do que lá fora. A carga de imposto, num carro popular, eu tenho de imposto adicionado 35%, enquanto nos Estados Unidos, na média lá, que é estadual, é 8%. O custo total da mão de obra é mais caro que lá fora. Não estou, de novo, falando do salário que a pessoa leva para cá, estou falando do custo total. Eu vejo é que o que eles chamam de custo Brasil tem a ver com férias, 13º. Isso não é custo, isso são direitos. O que tem que ser falado aqui é no lucro Brasil. Eu não diria que você pode explicar a questão do custo do automóvel, do preço do automóvel hoje, basicamente por uma questão de margens de montadora. Mas não podemos esquecer que as margens também são fundamentais para os investimentos. E os investimentos da indústria automotiva têm sido muito grandes. Em capacidade, em novos modelos. Por que aqui é muito mais caro do que lá? Não é por causa do custo maior, nem por causa da tributação, a carga tributária. É porque as pessoas pagam. Você tem uma elite brasileira que paga por isso, não contesta, e eles estão contentes com esse volume de venda, já que a margem nesse produto é muito grande. Eles preferem vender menos e ter uma margem maior. Impostos elevados, alto custo de produção, margem de lucro. Com o Inovar Auto, o novo regime automotivo do governo federal, o setor espera resolver parte desses desafios. O novo programa já atrai montadoras de diferentes marcas e prevê regras ousadas. E essas fábricas investam em pesquisa e tecnologia em solo brasileiro e utilizem mais peças produzidas no Brasil e nos países do Mercosul. Agora, as empresas, quando se habilitam a Inovar Auto, elas assumem o compromisso de atingir meta A ou B ou C. Ela escolhe lá. Então, se você pegar só os japoneses, coreanos e chineses, eles têm a sua base de fornecimento todo lá fora. Eles hoje estão em busca de empresas nacionais, mas eles também estão atraindo as suas empresas de autopeças para vir produzir no Brasil. Então, esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento é o fortalecer as empresas nacionais a ponto delas conseguirem fornecer produtos cada vez mais condizentes do que é o do pedido das montadoras. Essas empresas, daqui a alguns anos, elas não vão estar atendendo somente a Toyota, ou a chinesa, ou a Hyundai. Elas vão crescer, né? E vão crescer com tecnologia. Então, o governo, de novo, botando a mão no Inovar Auto, botando a mão na necessidade de conteúdo local, ele acaba fazendo um movimento que vai gerar ondas positivas para a gente mais lá na frente.
queremos um plano de Estado, não de governo, que fica à mercê do governo de plantão. Nós queremos um plano de Estado, que ele seja perene, exatamente. Perene porque se perenize e que a partir daí tenha essa preocupação, que se utilize as nossas escolas técnicas para capacitar cada vez mais os novos profissionais dessa indústria.